Hoje nós vamos começar o estudo sobre um conceito muito importante na matemática, que é a ideia, né? É o conceito de relações. Esse conceito vai ser base para o nosso entendimento sobre funções, ok? Bom, primeiro vamos entender o que significa um par ordenado, tá? Quando eu falo em par, eu acho que todo mundo já sabe o que quer dizer, né? Par é um conjunto formado por dois elementos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto formado pelos números 1 e 2, conjunto formado pelos números 3 e menos 1, um conjunto formado pelos elementos AB. Então, eu tenho um conjunto formado por dois elementos, eu chamo então esse conjunto de que eu tenho um par, tá? Quando a gente inverte a ordem dos elementos, isso não nos produz um novo par. Então, por exemplo, o conjunto formado pelos elementos A e B é a mesma coisa que o conjunto formado pelos elementos B e A, né? O conjunto formado por lápis e caneta é a mesma coisa que um conjunto formado por lápis, por caneta e lápis, tá? Contudo, em alguns pares, a ordem vai ser importante, tá? Vamos pensar, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse sistema linear, x mais y igual a 3, x menos y igual a 1. Solução para esse sistema linear é x igual a 1 e y igual a 2. Vamos fazer o teste? Ó. Coloca aqui x no lugar de 1 e y no lugar de 2. 1 mais 2, 3. 1 menos 2, menos 1. Tá? Então, x1 e y2, ele é solução. Se eu escrever isso aqui em forma de conjunto, né, de um par, eu tenho que o parzinho 1 e 2 é solução para esse sistema linear, onde o 1 representa o x e 2 representa o y. Contudo, se eu inverter a ordem aqui, ó, 2 e 1 já não vai ser solução para esse nosso sistema linear, né? Considerando que o primeiro elemento é x e o segundo é y. Faz o teste, ó. Troca aqui, ó, x por 2, y por 1. 2 mais 1, 3. Ah, bateu. Beleza, vamos ver o outro. 2 menos 1 é 1, não menos 1. Então, ó, nesse caso, tem um par que a ordem dele vai ser importante, tá? O 1 e 2 é solução, sendo x o primeiro elemento e y o segundo. Agora, no outro caso, já não é, tá? Então, nós vamos ver que alguns pares a ordem vai ser importante, como, por exemplo, aqui na resolução desse sistema linear. Para esses pares em que a ordem é importante, né, nós vamos chamar de par ordenado, tá? Par ordenado, ordenado de ordem, tá? Então, o conceito de par ordenado basicamente é esse, ó. Eu vou ter que A e B é igual a CD, se e somente se A for igual a C e B for igual a D. Tudo bem? É possível representar um par ordenado de uma forma gráfica, tá? Nós podemos representar um par ordenado no chamado plano cartesiano, tá? Esse nome é dado em homenagem ao matemático René Descartes, matemático francês. Basicamente, a gente considera ele como o pai da geometria analítica. Ele foi o primeiro matemático, né, que vislumbrou a possibilidade de ter equações algébricas para representantes geométricos. Embora não tenha sido ele efetivamente que fez o plano cartesiano, mas foi com base na ideia dele que o plano cartesiano foi pensado, tá? Bom, como que seria então esse tal desse plano cartesiano, onde eu posso representar pares ordenados? Nós temos dois eixos perpendiculares, x e y, tá? Eles são perpendiculares num ponto O, que eu acho que vai ser a nossa origem, e eles vão determinar um plano alfa. Se eu pegar um ponto P qualquer, que pertence a esse plano, né, P pertencente a alfa, a gente vai conduzir por ele duas retas, de forma que, vou chamar a primeira reta de x', vai ser paralelo à reta x, e a reta y' vai ser paralelo ao eixo, ao y, tá? P1 vai ser a interseção com x, P1 vai ser a interseção x com y', e P2 vai ser a interseção de y com x'. Vamos tentar visualizar isso, que eu acho que fica mais fácil de entender. Ó. Então tá aqui. Eu tenho o modelinho do plano cartesiano, vou abrir já no GeoGebra, que fica melhor de ver. O meu ficou um pouquinho torto, né? Me perdoem. Mas eu tenho aqui o eixo x e o eixo y, perpendiculares aqui ó, no ponto O. Tá vendo aqui? Eles são perpendiculares. Um ponto P qualquer aqui nesse plano, né? Que eu vou chamar de plano alfa, ó, eu consigo traçar uma reta, ó, y' paralelo aqui a y, passando por P, e uma reta x' aqui, paralela a x, também passando por P, tá?
Onde essa reta se cruza, ó, vou marcar aqui um ponto P2. E onde essa reta y' aqui se cruza, ó, vou marcar um ponto P1, tá bom? O que a gente tem? A gente vai ter que a abscissa de P, tá? Vai ser um número real XP representado por P1. Então, o número real que eu tiver aqui, ó, representado pelo ponto P1, né, que ele vai ser um número real que representa, ele é chamado de abscissa de P, tá? Ordenada de P vai ser o número real, YP, representado por P2, tá? Quais são as coordenadas de P, então? As coordenadas desse ponto P aqui vai ser um par ordenado, representado por XP e YP, tá? Então, tá aqui a representação dele, ó, XP e YP. Então, as coordenadas do ponto P no plano cartesiano é um par ordenado, que eu escrevo da seguinte forma, é a XP, que é a coordenada dele aqui no X, ó, onde Y' corta aqui o eixo X, e a coordenada YP, que é onde Y' corta aqui o P2. Então, esse carinha é um par ordenado representado aqui, que representa o ponto P. Tá? Nós vamos chamar de eixo das abscissas o eixo X. Então, esse X é chamado de eixo das abscissas. Eu represento aqui por OX. E o eixo das ordenadas é o nome que a gente dá para o eixo Y. Tá? Então, abscissas, eixo X. Ordenadas, eixo Y. A gente também chama de OY. Bom? Nós vamos chamar esse cara aqui, ó, de um sistema de eixos cartesiano ortogonal. E a gente representa por X ou Y. Tá? Fala, professor, existe outro sistema de eixos que não é ortogonal? Sim, você vai estudar esses caras lá em álgebra linear. Tá? A origem do sistema cartesiano é o ponto O. Tá? E o plano cartesiano ele vai me fornecer um plano alfa. Quer dizer o quê? É um plano onde eu vou ter infinitos pares ordenados. Aí você deve estar falando, eu lembro desse carinha aí lá no ensino médio, né? Sim, é óbvio que você lembra lá no ensino médio. Percebam que isso aqui é a base para o nosso trabalho depois com funções, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Como que eu represento os seguintes pontos, né? Vou representar aqui os seguintes pontos no plano cartesiano. Vamos começar aqui pelo ponto ó, A, 2 e 0. Lembrando, a primeira coordenada desse par ordenado é x, a segunda é y. Então, vou marcar ele, ó, coordenada x para o y, para o x, coordenada 2 para o x, 0 para o y. Então, o pontinho A fica exatamente sobre o eixo x. O pontinho B, ó, 0, menos 3. Então, a coordenada x dele é 0 e a y é menos 3. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, tá aqui, percebam, menos 3 é 0 para o x, menos 3 para o y. Então, o pontinho B está sobre o eixo y. Já percebam, né? Sempre que a coordenada de y é 0, o ponto está sobre o eixo x. Sempre que a coordenada de x for 0, o ponto está sobre o eixo y. Tá, ok? Mais um exemplo, o pontinho C. O C é representado pelo paraordenado 2 e 5. Então, vamos pegar aqui, ó, ponto C. É 2 e 3, perdão. Isso aqui é um 3, não 5. Então, tá aqui, ó, coordenada x, 2, coordenada y, 3. Perceba que aqui eu tenho uma reta imaginária, ó, paralela ao eixo y. Aqui eu tenho uma reta imaginária, ó, paralela ao eixo x. E aonde essas retas se cruzam, eu marco o pontinho C. Ok? Pontinho D, ó, menos 3 e 4. Então, ó, coordenada x, menos 3, coordenada y, 4, ó. Então, aqui eu tenho uma reta paralela a y imaginária, aqui eu tenho uma reta paralela a x imaginária, onde elas se cruzam, eu marco o pontinho D. Tá? Pontinho E, menos 1, menos 2. Ó, tá aqui x menos 1, y menos 2. Ó, tá aqui o pontinho E. Pontinho F, 5 meios, 9 meios. Ó, tá aqui, ó, 5 meios é 2,5, ó, tá aqui. 9 meios é 4,5, ó, tá aqui. Marca o pontinho F, tá? Entre o conjunto dos pontos P do plano cartesiano e o conjunto dos pares ordenados XP de números reais, existe uma correspondência biunífica, tá? Então, quer dizer, tem uma correspondência biunífica entre o pontinho A e o seu par ordenado, 2 e 0, tá? Vou abrir aqui agora para vocês um programa que se chama GeoGebra. Esse programa, ele trabalha com geometria, álgebra, cálculo, com um monte de coisa, né? Vocês vão estudar esse cara mais a fundo numa disciplina, né? Percebam que aqui eu tenho um plano cartesiano, tá?
Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, eu quero marcar o ponto de coordenada x2, y3. Então, ó, x2 está aqui, y3 está aqui. Então, vou marcar o pontinho. Pontinho A, olha a coordenada dele aqui, ó, x2, y3, tá? Quero marcar o pontinho menos 3 e 1. Então, menos 3 aqui para o x, 1 aqui para o y. Vou marcar ele aqui, coordenada menos 3, 1. Então, tem uma correspondência bionívoca entre esse par ordenado e esse ponto que eu criei aqui no plano cartesiano, tá? Agora nós vamos entender um conceito que é muito importante dentro da temática de relações, que é o conceito de produto cartesiano, tá? Então, vamos considerar dois conjuntos A e B que não sejam vazios. Nós vamos chamar de produto cartesiano de A por B e vamos representar por esse símbolo aqui, ó, é um A, um X e um B. Não é um sinal de vezes, é como se fosse um sinalzinho de vezes um pouco maior, tá? Então, a gente representa por A esse sinalzinho de vezes maior B. Ele vai ser o conjunto dos elementos que são todos pares ordenados x, y. Então, veja bem, o produto cartesiano ele é formado por pares ordenados em que o primeiro elemento ele vai pertencer ao conjunto A. E o segundo elemento ele vai pertencer ao conjunto B. Ok? Vou representar dessa forma, então, ó. Eu leio, né, A cartesiano B, então A cartesiano B vai ser o conjuntinho dos pares ordenados, ó, conjuntinho dos pares ordenados, x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B, ou seja, x pertence ao primeiro conjunto e y pertence ao segundo conjunto, tá? Nós chamamos esse cara de A cartesiano B ou produto cartesiano de A por B, tá? Uma observação importante, ó, e se A e B forem conjuntos vazios, né? Então, quer dizer, não tem nenhum elemento para a gente fazer associação, né? Se, por exemplo, B for vazio, a gente vai ver que A cartesiano vazio é vazio, tá? Se B, da mesma forma, B cartesiano vazio também é vazio, ok? E vazio, cartesiano vazio também é o conjunto vazio, tá? Porque não tem elementos para ele criar o produto cartesiano, o par ordenado XY, tá bom? Vamos ver um exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Eu tenho o conjuntinho B, formado pelos elementos 1 e 2. Quem que vai ser o A cartesiano B? Tá? Bom, lembra lá da definição que a gente viu? Ó? O A cartesiano B é todo par ordenado XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Ou seja, eu vou precisar fazer uma combinaçãozinha aqui entre os elementos de A e os elementos de B. Então, todo elemento aqui de A vai ter aqui uma relação com o elemento de B, tá? Bom, vamos ver como que seria essa relação nesse nosso exemplo aqui, ó. A cartesiano B vai ser, ó, 1 e 1, certo? Ó, primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B. Vai ser também o par ordenado 1 e 2, ó. Primeiro elemento de A com o segundo elemento de B. Ele também vai ser o par ordenado 2 e 1, ó. Segundo daqui com o primeiro daqui. Vai ser também 2 e 2, ó. Segundo daqui com o segundo daqui. Vai ser também parzinho ordenado 3 e 1, né? O terceiro daqui com o primeiro daqui. E o parzinho ordenado 3 e 2. Então, esse cara é o conjunto A cartesiano B. Ele é formado por 6 pares ordenados, tá? Percebam, a primeira coisa que você já vai ver nesse exemplo é que a ordem no produto cartesiano, ela importa. Então, vejam que B cartesiano A, ele é diferente de A cartesiano B, né? Quem seria o B cartesiano A? Primeiro daqui se relaciona com o primeiro daqui, ó. Então, para ordenado 1 e 1. Você fala, professor, ali também é 1 e 1. Coincidência, tá? O 1 e 1 se relaciona aqui com o 2, ó. Então, vou ter 1 e 2. Terceiro elemento, ó, vai ser o primeiro daqui e o terceiro daqui, ó. Então tá aqui, ó, 1 e 3. Percebe que, ó, 1 e 3 já não tem ali no A cartesiano B, tá? O segundo daqui e o primeiro daqui, então, ó, 2 e 1. O segundo daqui, 2 e 2. E o segundo daqui com o terceiro daqui, tá? Então esse é o conjuntinho B cartesiano A. Ele também tem 6 elementos, tá? Eu também posso calcular, né, quem seria A cartesiano A.
que a gente vai chamar de A2, não é A ao quadrado, tá, gente? A gente chama de A2. A2 representa A cartesiano A. Porque lembre-se, nós estamos trabalhando com pares ordenados aqui, tá? E não é com operação algébrica. Quem seria o A cartesiano A? O primeiro elemento do conjunto A se relaciona com o primeiro elemento do conjunto A. Tá aqui, ó, 1 e 1. Eu nem vou usar as palavras se relaciona, vai. O primeiro elemento daqui e o segundo elemento daqui, ó. Tá aqui, ó, 1 e 2. O primeiro elemento daqui e o terceiro daqui, ó, 1 e 3. Agora eu pego o segundo daqui, ó, o A é o primeiro e o A é o segundo também. Então, 2 e 1, 2 e 2, depois 2 e 3. E, para finalizar, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3. Então, A cartesiano A é esse conjuntinho aqui, ó, que é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, ó, A cartesiano B, eu tenho 3 elementos no primeiro, 2 no segundo. Eu tenho aqui 6 elementos. B cartesiano A, 3 elementos no primeiro, 2 no segundo. Eu tenho aqui 6 elementos. E A cartesiano A, eu tenho 3 no primeiro e 3 no segundo. Percebam que deu 9 elementos. Ok? Como que seria isso graficamente, né? Aqui eu tenho graficamente A cartesiano B. Então percebam que A cartesiano B me deu esses 3 pontos aqui, ó. x1, y2, x1 e 1, 2 e 1, 2 e 2, 3 e 1, 3 e 2. Então, esses 6 pontos me formam aqui o conjunto dos elementos, né, de A cartesiano B. Tá? Como que seria A, B cartesiano A? Vou fazer em cor diferente. Percebam que aqui eu tenho os par ordenado que representa o produto B cartesiano A. Tá? Então, veja a diferença em relação ao A cartesiano B. Embora eles tenham alguns elementos que sejam iguais, ó, os dois não são iguais. Por isso que eu falei, a ordem é importante, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho aqui o conjunto A, que ele é todo x pertencente aos reais, tal que 1 menor ou igual que x menor que 3. Ou seja, meu conjunto A é formado pelos infinitos números, que estão entre 1, considerando 1, e 3, não considerando 3, tá? E o conjunto B é formado pelo elemento unitário 2, né? Quem seria A cartesiano B, né? A cartesiano B seria o conjunto de pontos do segmento paralelo ao eixo x, tá? Veja, ó, A cartesiano B seria, então, todo par ordenado x e 2. Fala, professor, por que x e 2? Porque B só é formado pelo elemento 2, né? Então, A cartesiano B vai ser o conjuntinho formado pelo par ordenado x e 2, tal que x pertence a A. Então, olha, eu vou ter aqui, ó, eu fiz o esbocinho do gráfico, ó, eu vou ter que esse segmento aqui, ó, paralelo ao eixo x, ele vai me representar quem é o A cartesiano B. Quer dizer, todos os pontos que tem essa coordenada aqui, ó, que formam esse segmento aqui, é A cartesiano B, tá? Vamos ver mais um exemplo, ó. Eu tenho aqui o conjunto, ó, A, que agora ele é x pertencente aos reais, tal que 1 menor ou igual que x menor ou igual que 3, ou seja, A é um conjunto aqui, ó, formado pelos infinitos números entre 1 e 3. B é o conjunto dos números reais, né? Na verdade que é y. Não, x, pode ser x também. É x pertencente aos reais, desculpa, tal que 1 é menor ou igual que x menor ou igual que 5. Quem seria, então, o produto cartesiano de A e B, A cartesiano B? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, aqui nesse exemplo, ó, esse cara aqui pertence a R, ou seja, ele pertence só a uma reta, todos os elementos aqui, ó. Nesse caso, quando nós vamos fazer o gráfico, vocês vão ver que vai dar um esquema diferente. Veja só, o A cartesiano B vai ser todo o par ordenado XY que pertence a R2. Aí você fala, professor, por que R2? Calma aí que você vai entender. De forma que 1 é menor ou igual que x menor ou igual que 3, lembra, é o primeiro elemento, ou seja, deixa eu subir aqui um pouquinho, ou seja, ó, essa reta aqui, ó, representaria os elementos da coordenada x, então são todos esses caras aqui, e o y é de forma que 1 é menor ou igual que y, que é menor que 5, não é? Porque é quem pertence aqui ao conjuntinho B. Então, ó, y seria essa reta aqui, ó.
O que eu tenho aqui agora? Eu tenho as infinitas combinações que vão me formar pares ordenados aqui, ó, para esse cara, né, x está entre 1 e 3, e esse cara, y está 1 e 5. Então, na hora que eu vou fazer as infinitas combinações, percebam que isso aqui vai me formar um retângulo. Então, tudo que está dentro aqui desse retângulo, todos os pontos de coordenadas que estão aqui dentro desse retângulo, vai me formar o conjunto A cartesiano B, tá? Então, por isso que eu falo, o XY vai pertencer a R2. Por quê? Porque ele pertence aqui, ó, a um ambiente, a um plano de duas dimensões. Ó. Uma dimensão aqui para o X e uma dimensão aqui para o Y, diferentemente do exemplo anterior. Que ele é a R porque ele era apenas uma dimensão, né? Todos os pontos estavam só sobre a reta. Agora não, os pontos, eu tenho que fazer as combinações, ó, entre essa reta, né, que é x está entre 1 e 3, e essa reta, que y está entre 1 e 5. Então, todos os pares ordenados com essas combinações, então posso fazer, por exemplo, aqui, ó, posso pegar x3, y5, ó, que forma aqui o pontinho da borda. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, x2, y3, ó, esse cara está aqui dentro. Então, todas as combinações, ó, de x nesse intervalo, y nesse intervalo, vai me formar esse retângulo aqui que está pintado. Todos os infinitos pontos que estão aqui dentro formam o A cartesiano B. Tá? E olha a diferença, ó, do B cartesiano A. Né? Quando eu pego o B cartesiano A, de novo, vai ser todo par ordenado x pertencente ao R2, porque eu vou ter duas combinações de duas retas. Tá? Então, o que agora, ó, a gente tem que olhar o B é o primeiro elemento. Ó. B é o primeiro elemento, então x vai estar entre 1 e 5. E A é o segundo elemento, então y vai estar entre 1 e 3. Então, olha só, x aqui ó, entre 1 e 5, y aqui ó, entre 1 e 3. Então, as infinitas combinações, ó, pegando aqui coordenada x e coordenada y, vai me formar esse outro retângulo. Percebam que ele vai ter a mesma área desse. Ó. A área desse é 3 vezes 5, 15. A área desse ó, é 5 vezes 3, que é 15. A área é igual. Contudo, ele está diferente, né? Ele é invertido. Isso significa o quê? Significa que A cartesiano B e B cartesiano A são diferentes, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu vou pegar o 4 e 3. Então, o pontinho aqui ó, de coordenada 4 e 3 pertence ao conjunto formado por B cartesiano A. Ok? Então, é importante vocês notarem essa diferença. Quando que eu vou usar aqui R2 e quando eu uso... Aqui não preciso nem usar, né? Mas, na verdade, aqui é R. Porque os pontos estão só sobre essa reta. Todas as combinações dão só sobre essa reta. Aqui, no caso, ó, todas as combinações vão dar sobre um retângulo, aqui no caso, né? Que tem duas dimensões. Ok? Bom, agora, algumas pequenas observações, né? Ficou evidente que se A é diferente de B, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Ótimo. Outra coisa, né? Se A e B são finitos, com mn elementos cada um, A cartesiano B também é finito. E ele vai ter m vezes n elementos. Lembram lá do primeiro exemplo que eu dei? Ó, cadê ele? Deixa eu abrir aqui. Ó. Primeiro exemplo que a gente viu. Oh, meu Jesus, cadê você aqui? Olha só, A tinha 3 elementos, B tinha 2 elementos. Ó. A cartesiano B deu 6 elementos, 3 vezes 2. B cartesiano A deu 6 elementos, 2 vezes 3. E A cartesiano A deu 9 elementos, que é 3 vezes 3, 9. Outra coisa também, que se A ou B for infinito, e nenhum dos dois sendo vazio, né, que a gente já viu que sempre tem um vazio, o produto cartesiano dá vazio, A cartesiano B vai ser, então, infinito. Olha, um exemplo desse foi esse aqui que a gente viu, ó. Eu tenho que A é um conjunto infinito, ó, é todo x pertencente aos reais, que estão entre 1 e 3, e não pego 3, e B é o conjunto finito 2, né? Então, a hora que a gente fez o A cartesiano B, me deu aqui como resultado, ó, um conjunto infinito, formado por todos os elementos que estão sobre a reta, essa reta aqui, tá? Então, cadê? Então, sempre que eu tenho A finito ou B finito, né, e o outro infinito, o A cartesiano B vai ser infinito, tá bom? Bom, o que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão pausar o vídeo, vão parar o vídeo, vão resolver alguns exercícios, tá? Eu deixei aqui 4 exercícios para vocês fazerem, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom para vocês enxergarem.
Então agora vocês vão fazer esses 4 exercícios aqui que eu deixei, tá? Lembrando que essas notas de aulas estão lá no Moodle, ela está lá no Moodle também, tá? Então você vai resolver esses 4 exercícios e depois você vai seguir para o próximo vídeo. Certinho, pessoal? Então bom trabalho aí para vocês.